Como é que tá o som teu? A minha voz tá saindo bem? Não tá saindo imperfeita? Não, tá bem. Bom, Tá, então vou manter esse aqui, esse microfone mesmo. Falar em perfeito e imperfeito, nós vamos estudar agora os médios imperfeitos. Tem o item 196, que está na segunda parte, no capítulo 16 do livro dos médios. Eu já vou pedir se a Loni pode ler para nós o item 196. sim, Maria. 196. Médios imperfeitos. Médios obsidiados. Os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. São iludidos por Aqui para mim está cortando o som, não sei para vocês também. Para mim também. Tá cortando. Ah, então, desculpe se eu não. Então, vamos passar a leitura para outra, porque está cortando. Eu não, pode ser, dona Sandra? Pode ler para nós o 196? Vamos ver se a minha internet vai. Vai aguentar também. Vamos lá. Vamos lá. 196. Médios imperfeitos. Médios obsidiados. Aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Tá bom? Tá bom. Sim. Então, sigamos. Médios fascinados. Aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médios subjugados. Os que sofrem uma dominação moral e, frequentemente, material, da parte dos maus espíritos. Médios levianos. Os que não tomam sua faculdade a sério, e dela não servem senão por passatempo ou por coisas fúteis. Médios indiferentes. Os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem, e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Médiuns presunçosos. Os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os espíritos superiores, creem em sua infalibilidade e consideram como inferior e errado tudo o que não procede deles. Médios orgulhosos. Os que se envaidecem das comunicações que recebem, creem não ter mais nada para aprender em espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis. Variedade de médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas, das quais suas comunicações podem ser objeto, irritando, com a menor contrariedade, e se mostram o que obtêm é para que seja admirado, e não para pedir pareceres. Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. Deixai-os irem se provocar em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes ou se retirarem para o isolamento. As reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda. Erasto. Médios mercenários. Os que exploram sua faculdade. Médios ambiciosos.
os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam dela tirar quaisquer vantagens. Médiuns de má fé. Os que, tendo faculdade reais, simulam as que não têm, para se darem importância. Não se pode dar o título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica, não produzem efeitos senão pela charlatice. Médiuns egoístas. Aqueles que não se servem de suas faculdades senão para o seu uso pessoal e guardam para eles as comunicações que recebem. Médios invejosos. Os que veem com despeito os outros médiuns, melhor apreciados e que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. É o final do Médiuns Imperfeitos. Então, como o ideal é todo buscar a melhora, buscar o melhor objetivo nosso do estudo, mas a gente conhecer as imperfeições, até porque nós, imperfeitos que somos, não estamos livres de, também quando ver, estarmos incorrendo em algumas dessas aqui, algumas até nos parece que jamais, que até possivelmente nós já tenhamos vencido, mas algumas a gente não está livre também, né? Então, aqui, eu vejo aqui o primeiro item, médiuns obsidiados, mas o segundo, os fascinados. A gente vê que a fascinação também é um tipo de obsessão, é uma das. Então, aquele obsidiados ali eu interpretei como sendo os médios com uma obsessão simples, porque daí sim, ele seria obsessão simples, o primeiro ali, o primeiro item, o segundo a fascinação, o terceiro subjugação, daí entra naquela divisão que nós vemos da obsessão. E os demais, o que tem para nós começar a explorar esse nosso item aí dos médios imperfeitos? Nós temos que nos concentrar bem para não cair em nenhuma dessas tendências aí dentro do exercício, dentro da nossa vivência. O que me chamou a atenção é que são muitos os imperfeitos, né? Porque somos imperfeitos, né? Então, é bem isso. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para não... Porque é bem fácil, né? Ou ser egoísta, ou ser invejoso, né? São sentimentos ainda que nós, como seres imperfeitos, ainda temos, né? Então, eu dei uma olhada mais para frente, né? Assim, dos bons médios, né? Tem 4, tipo, né? E imperfeito, mais que o dobro, né? Então, é bem fácil, assim, orar e vigiar. Eu penso que uma das coisas, assim, eu acho que a pessoa tem que ter a humildade, né? Tu tendo a humildade, já tu evita uns quantos tipos, né? Com certeza. Elaine? É bem isso, como disse a Eliane, orar e vigiar. E a humildade é o principal, né? Para a gente puxar o freio de mão. Porque muitas vezes nós somos espíritos encarnados aqui na Terra que temos muito que aprender. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que aprender. Então, para chegar numa perfeição, de repente vai ter que passar por várias encarnações, né? Conforme cada um, né? E o que me chamou a atenção também foi os médiums ambiciosos, que embora não
mercadejam com as faculdades que possuem e esperam tirar delas qualquer vantagem. Aí, geralmente, esses tipos de médios, eles pensam mais no materialismo. Eles não usam a sua mediunidade para ajudar os outros, às vezes até para atrapalhar, para dar, assim, usando para se beneficiar, fazendo cobranças, ou até mesmo usar nesse meio campo, assim, usar o próprio charlatanismo, né? Às vezes uma pessoa não tem um problema, inventa que tem para poder se beneficiar. Então, esses tipo de médiums não é muito fácil, né? E os médiums de má fé, os que possuem faculdades reais, simulam as que carecem, para se dar importância. Aí vem o orgulho, né? Querem ser importante e acabam de má fé, não podendo designar pelo nome do médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo, só produzem certos efeitos por meio de charlatanaria. Então, quer dizer que esses tipos de médiums, eles se passam por médiums para já produz um charlatanismo, né? Charlatanaria. Aqui tem vários tipos de médios que me chamou a atenção e que tem que orar e vigiar para não chegar a esses tipos de médios que são imperfeitos. E procurar ser um médium perfeito, né? Perfeito não é tão fácil, mas procurar chegar, então, mais próximo. Elone, o que chamou a atenção? Eu não sei se vai sair minha voz bem para vocês, mas é tudo importante a gente observar, né? Ali no final ele fala assim: todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. Eu gostaria que esclarecessem melhor para mim, que entendeu. No caso aqui, o oposto, médiums perfeitos, mais perfeitos que esses, ou cada médium ainda tem uma qualidade além dessas imperfeições? É do médium ou de algum outro? Assim, no caso dos médiuns imperfeitos. E se ele se encaixar nessas aí, então qualquer uma desses itens aí, qualquer um dos médiuns se encaixar nessa imperfeição, ele não está agindo mediunicamente, usando a mediunidade dele para o bem. Porque a mediunidade é uma ferramenta para a evolução, para a prática do bem. Então, mas cada vez que ele usar, ele está sendo usado. É assim. Então, se a pessoa vai utilizar uma faca, ela pode usar para o bem, ela pode para cortar alimentos, para o bem, assim como ela pode para agressão. Então, a mediunidade, se ela está usada para num desses casos de imperfeição aqui, ela está usada contra o bem. A mesma ferramenta que pode ser usada para a prática do bem. Então, daí, ou ela está o oposto, ou está a favor, que daí nós vamos ver o a favor dos médiums ali, dos bons médiums. Dona Sandra, seu Júlio, seu Adão, também, se ele está por aí. O seu Júlio não tinha vindo, a Dona Sandra, o seu Adão, se estiver por aí também, pode se manifestar. O seu Adão não está com nós. Hoje ele foi passear no outro filho. Aí vinha amanhã depois. Foi dar uma passeada. Deixamos um abraço para ele, então. Obrigada. Mas todos aqui, né, chama a atenção da gente e todos a gente tem que, pelo que eu vi aqui, a gente sabe, né, só que a gente não pratica. A gente tem que tirar o orgulho que tem dentro da gente e a gente se policiar, né, Samarina? Esse ali, não o último, esse ali que diz médios suscetíveis, daí a variedade de médios orgulhosos, né? E é raro, acho, sei lá, mas é complicado, né? Isso aqui tudo.
ele parece que até se confunde um pouco com aquele da fascinação, porque geralmente quando acontece isso aí tem um pouco de fascinação também. E a gente vê que o Erasto deixou uma... Porque isso aí a gente vê que já é uma coisa bem exacerbada ainda, já está fora do limite do aceitável numa reunião mediúnica espírita, uma pessoa já com um desequilíbrio tamanho desse aí, que até o afastamento não seria, seria uma das possibilidades que vinha em benefício, porque uma pessoa com uma condição dessa, de não aceitar e de ficar contra qualquer um que não aceite, porque é uma coisa normal da reunião fazer observação quanto às comunicações, análise, e a pessoa não levar para o lado pessoal, não é? Ali, por isso que a necessidade de um entrosamento do pessoal, de uma confiança em todos, não levar, por causa que diz que a minha comunicação não sei o quê, porque foi contra mim, não, ninguém é contra ninguém, todos é a favor do trabalho de todos, e a observação que tem ali é quanto à comunicação, quanto à mediunidade em si, nada pessoal e tudo, então, e sempre que houver uma observação, ser bem analisada para procurar tirar o melhor proveito, né? E daí a pessoa nessa condição ali, ela já se ofende, e já se afasta daquela pessoa, o que não é aceitável para uma reunião mediúnica séria. O que me chamou a atenção também... Desculpe. Não, eu só ia perguntar que essa pessoa está mais necessitada, está mais doente do que... E não se enxerga, no caso, né? Não se vê, né? Sim, a gente está precisando de muita ajuda. O que me chamou a atenção foi os médiuns orgulhosos. Às vezes achar que é melhor do que o outro devido às comunicações ou devido assim a bagagem que traz assim de tempo, de estudo, de sabedoria, e achar que é melhor do que os outros. O orgulho também é um dos defeitos que eu acho muito importante aqui frisar nesses médiuns imperfeitos. E também aqueles médiuns que têm a comunicação, mas ele não coloca, ele só colhe para ele, e benefício para ele, mas não expõe para os que estão ali, ou até mesmo para ajudar o espírito que quer se comunicar, que está, às vezes, um espírito sofredor, e a pessoa não expõe aquela comunicação, às vezes, não sei lá se é por medo ou por falta de confiança também. Isso é uma pergunta que eu deixo aqui para vocês me falar. Se é por falta de confiança também, que às vezes tem médiuns que não conseguem, não transmitem, ou é porque não querem, ou talvez por medo, sei lá. Isso o médium vai saber qual é o porquê dele, né? O que acontece? Às vezes é falta de desenvolvimento, falta de conhecimento, falta de... com o tempo, tudo é uma questão de aprendizado, de estudo, de análise, então é muito, até acontece comum, até certo ponto, pode dizer normal para quem está começando, que ainda não tem aquelas dificuldades, então, geralmente sempre a gente precisa de estudo, de análise, de autoanálise, a autoanálise do médium, de entender, porque eu fiquei em dúvida. Sim, daí como que você tira a dúvida? Vamos estudar e analisar o caso em concreto, o que aconteceu com ele, e ir buscar na literatura orientação sobre aquilo ali, como funciona, porque para a mediunidade, só ter a mediunidade ostensiva, ela é muito importante. Agora, sem o conhecimento, a história é aquela que o Wilson fez seguidamente aqui, é como uma criança no laboratório, vai fazer a mistura errada ali, vai dar guru. Não vai dar certo, então tem que unir as duas coisas, na prática, o conhecimento e uma das coisas assim, que eu acho assim, que também a gente que está iniciando, a gente não confia na gente mesmo, né? Às vezes a gente acha que é pensamento, mas que aquilo ali não é do espírito, que é coisa da cabeça da gente. Isso aí também atrapalha, né? Nos atrapalha.
A autoconfiança é A importante, dúvida. mas tem que cuidar para não ir para nenhum dos extremos, né? Porque a falta ou o excesso, às vezes o excesso também cai do orgulhoso, cai no vaidoso que acha que é. Então, tudo na vida é equilíbrio. Porque, às vezes, lá. Sirlene, eu não sei se tu acompanhou a leitura aí, pela hora que tu entrou aí, mas de repente olhou e tem alguma observação, já ouviu, quer fazer alguma colocação? Eu estava lendo aqui, Marina, porque eu me atrasei um pouquinho. Eu acho que a pessoa tem que ser humilde, né? Ser policiar e aproveitar essa faculdade, se Deus deu para a gente, para o bem, né? E se policiar para não entrar nesses vários tipos de médios aí e estudar, porque quando a gente está nos estudos, a gente vê coisas assim que a gente já leu, não lembra mais, e vê que a gente ainda não aprendeu tudo, nem vai aprender nessa encarnação. Talvez nós temos que reencarnar muitas vezes para aprender um pouco, porque eu penso assim que eu sei muito pouco ainda. Wilson, Bom, nós sempre reforçamos que o objetivo dessa obra de Allan Kardec é orientar quem pretender adentrar a prática mediúnica. Mas a palavra médium, quando Kardec a criou, não se destinava apenas aos espíritas, mas aquele que está entre os espíritos e os encarnados, o que está no meio, o que serve de intermediário, que traz do plano espiritual comunicações para os encarnados. E daí ele se propôs criar essa obra, que é a segunda do Pentateuco, e nos serve de um manual. E aqui ele está colocando a qualidade dos médiuns imperfeitos. Isso engloba médiuns espíritas e médiuns não espíritas. Pode parecer estranho para alguém que está de fora a expressão médium não espírita. Porque sempre que você fala em médium, a primeira ideia que se tem é de espírita. Mas não, a gente vê que existe médiums, inclusive, que nem acreditam na comunicação dos espíritos. Eles acreditam que podem conversar com santos ou com santas, e dizem que com esses confabulam e trazem mensagens suas. Mas, na verdade, conversam com espíritos. Os canonizados pela Igreja Católica, hoje chamados santos ou santas, são espíritos, a alma daqueles que viveram na Terra e que hoje estão desencarnados. Eles dizem mortos, mas mortos ninguém está. Mas então aqui ele começa com a relação dos médiuns imperfeitos. O Marino já deu uma pincelada, falando sobre o obsidiado. Kardec não especificou que tipo de obsessão é essa aqui, porque ela engloba, nesta análise, nesta obra, 3 tipos. Mais tarde, na Gênesis, tem para 4. Aqui ele fala dos médiuns simples, os médiuns fascinados e os subjugados. E não fala nos processos, nós vamos ver adiante. E, inclusive, nós podemos compartilhar aqui, deixa eu ver com vocês, onde é que eu coloquei, na Revista Espírita, que fala sobre essa qualidade de médiums. Está aqui, compartilhamento. Revista Espírita, que fala dos médiums possessos. Porque as pessoas podem dizer, mas como é que Kardec escreve o livro dos médiuns e não fala na possessão? Isso aqui a gente encontra lá no Kardecpédia, até foi a sugestão do Marino, é um excelente caminho para fazer nossas pesquisas. Só colocar lá a palavra possessão, ela fica em destaque aqui. E daí Kardec diz assim, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão. Isto é, substituição, posto e parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. E daí ele narra aqui um primeiro caso, né? Eis um primeiro fato,
que o prova e que apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora que é médium sonâmbula. Lembram que nós estudamos há pouco sobre o sonambulismo? Então, a gente sabe o que é um médium sonâmbulo. É aquele que utiliza o próprio corpo para dar comunicação do que vê. Mas nós vamos ver isso no próximo encontro também, que fala sobre nos domínios da mediunidade. Vai ser quinta-feira, né, Marina? E vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. E aqui ele diz assim, ó, várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora que é médium sonâmbula. De repente, ela toma atitudes absolutamente masculinas. Sua voz muda e dirige-se a um dos assistentes, e dirigindo-se a um dos assistentes, ela exclama: "Ah, meu caro amigo, como estou contente de te ver." Surpresos, pergunto o que isto significa. A senhora continua: "Como, meu caro? Não me reconheces?" "Ah, é verdade. Estou coberto de lama. Sou o Charles Z." Allan Kardec não coloca o nome completo das pessoas, por razões óbvias. As famílias podem se sentir invadidas na sua privacidade, podem até processar. Então, ele usava só uma palavra, um nome comum e uma letra que iniciaria ou até substituiria o sobrenome. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor, falecido meses antes, vítima de uma apoplexia à beira de uma estrada. Ele tinha caído num fosso, de onde o haviam retirado coberto de lama. Ele declara que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveita o momento em que o espírito da senhora A, que é a médium, né, a sonâmbula, estava afastado do corpo para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo-se renovado a cena vários dias seguidos, a senhora A, tomando todas as vezes atitudes e maneiras habituais do Sr. Charles, espreguiçando-se no encosto da cadeira, usando as pernas, torcendo o bigode. Claro que o bigode aqui seria imaginário, né? Porque não era uma transfiguração. Torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de tal sorte que não fosse pelas roupas, poder-se-ia crer estar em presença do Sr. Charles. Contudo, não havia transfiguração, como vimos noutras circunstâncias. Eis algumas de suas respostas. Já que tomaste o corpo da senhora A, poderias nele ficar? Não, mas a vontade não me falta. Por que não podeis? Porque sou espírito, porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. O que faz nesse momento o espírito da senhora A, que é a médium, né? Estou aqui ao lado, olha-me e ri. Está aqui ao lado, olha-me e ri, vendo-me em suas vestes. Aqui ele mesmo descreve como é que está o espírito da médium, ou a alma dela, porque ela não é desencarnada ainda. Nesse momento, a médium, o espírito dela, né, a parte espiritual, está observando o que acontece. Ele não está à revelia dela. E não deve deixar de ser engraçado, né, Wilson? Sim. Assistir o seu próprio corpo sendo usado por uma outra entidade. Né? Uma mulher vendo torcendo o bigode ali deve ser bem cômico mesmo. Mas aí vamos ver o que ele diz assim, né? Onde é que ele estava? Essas conversas eram muito divertidas. O Sr. Charles tinha sido um boêmio e não desmentia o seu caráter. Dado a vida material, era pouco adiantado como espírito, mas naturalmente bom e benevolente. Apoderando-se do corpo da senhora A, ele não tinha qualquer má intenção, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação, a que se prestava de boa vontade. É bom que se diga que ela não havia conhecido esse senhor, e não podia saber de suas maneiras. E ainda é importante notar que os assistentes neles não pensavam, portanto, a cena não foi provocada e ele veio espontaneamente. Aqui é importante destacar, né?
A possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria muito longa. No entanto, é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Não acontece o mesmo quando se trata de um espírito malévolo e mal intencionado, porque ela pode ter consequências tanto mais graves quanto mais tenazes são esses espíritos. E muitas vezes torna-se difícil livrar o paciente que eles fazem de vítima. E daí nós lembramos aquela passagem em que os apóstolos não conseguiam livrar um menino dos espíritos que o obsediava. Na Bíblia está registrado como possessão do demônio. Na verdade, eram espíritos. E precisou a ascendência moral e energética de Jesus para que o menino fosse libertado. Então, é muito perigoso a pessoa, porque o processo, se nós formos analisar lá na Gênesis, começa assim, ó. Médiuns obsediados. Simples. Ele sabe que está sendo obsediado, mas não consegue se libertar do obsessor. Ele o importuna constantemente. Parece uma coisa sem maior importância, mas a pessoa, se se der conta que está nessa fase, tem que procurar já socorro. E tem as ferramentas são, primeiro, o evangelho no lar, a oração diária, a reflexão diária, como recomenda Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ao terminar o dia. O que estamos fazendo de nossa vida? Por que esse espírito está convivendo conosco? Existem inúmeras razões. E daí, nós fazermos um esforço por modificar o nosso comportamento para melhor. Porque se ele for um inimigo, ele vai ver que nós nos modificamos. E também com as vibrações que nós passarmos a produzir, isso não é de uma hora para outra. Demanda exercício, demanda tempo, às vezes é mais de uma encarnação. Mas tem que dar o primeiro passo. E a pessoa com esse exercício, pedindo a Deus, ele vai nos socorrer. Mas não pedir que afaste o espírito, porque isso não vai acontecer, é uma questão de sintonia. É pedir com que nós vençamos as nossas imperfeições. Aquilo que atrai os espíritos imperfeitos. Porque senão nós vamos ser uma morada permanente, um atrativo para esse tipo de espírito. As pessoas com semelhança de gostos se procuram. Os espíritos procuram também aqueles que têm semelhança de gostos às deles, ou compromissos com eles. E depois os fascinados, que são ainda piores, porque caem na armadilha do orgulho, da vaidade. Nós já falamos isso diversas vezes. O espírito se comunica por esse tipo de médium e começa a descobrir nele pontos fracos e estimular esses pontos fracos, principalmente a vaidade e o orgulho. E daí esse espírito atribui-se a si o título de um espírito nobre, de alguém já bem valorizado pela humanidade encarnada. Por exemplo, ele pode dizer que é um Francisco de Assis. No Brasil está muito em voga ser o Bezerra de Menezes. E as pessoas apressadamente, que são os caras dos médios, né, se envaidecem, porque está sendo, na ideia dele, o veículo de um espírito superior. E se alguém lhe chamar a atenção sobre o conteúdo das mensagens recebidas, que não é condizente com o que se conhece desta entidade, esse médium se revolta e se afasta das pessoas que querem lhe abrir os olhos. Porque na ideia dele, só ele está certo. Só o espírito que por ele se comunica está com a razão. Os outros querem afastá-lo da verdade. E aí ele se torna vítima, por invigilância, desse processo de difícil solução. Ele não vai procurar sozinho sair desse enredo em que se meteu. Os familiares, o que podem fazer é orar por esse espírito e procurar socorro nas casas espíritas ou numa religião de sua predileção, mas em especial em casas espíritas que têm sessões de desobsessão, em que esse espírito obsessor poderá se manifestar e expor suas razões. E o orientador, nesse caso, terá a incumbência de fazer a ele ver o seu grande equívoco.
sejam quais forem os motivos que o levam a assim proceder. E, uma vez afastando esse espírito, é preciso reeducar o médium. Porque se o médium não se reeducar, não vencer o seu orgulho e a sua vaidade, ele vai atrair outro espírito da mesma espírito. E o processo se mantém, né? E aí ele fala do subjugado. Subjugado é aquele que não consegue vencer a pressão do espírito. É quase uma possessão, mas é mais fácil de sair. A pessoa percebe que a pessoa faz com a sua própria voz, com a sua própria fisionomia, coisas que não faria em estado normal. Eu me recordo de alguns fenômenos, de alguns casos que eu passei por hipoglicemia severa também, que é muito parecido. E até talvez tivesse a presença de um irmão que se aproveitava da situação, um irmão desencarnado, em que eu fiz coisas que não faria no estado normal, gritar, fazer coisas como um louco, né? Só parava com isso quando a glicose voltava ao normal, com a intervenção da minha esposa, que me fazia ingerir alimentos. Então, e daí, quando quem vê assim, é louco. Louco, no sentido antigo que se usava, né? É uma pessoa com dificuldades mentais. É um desarranjo cerebral, não é obsessão. É uma coisa do cérebro. Mas isso é muito raro. O mais comum mesmo é um caso de obsessão. E aqui ele não menciona os processos. Nós só vamos ver lá na Gênese. E aqui algumas coisas interessantes. Os médiuns orgulhosos, os mercenários, os ambiciosos e os de má fé. Isso aqui nos remete, eu já falei em outros encontros, ao processo dos espíritas. Kardec teve todo esse cuidado de fazer essa obra para orientar as pessoas do movimento espírita nascente na Europa, em especial na França, de como se conduzir, de como selecionar o material. E não foi suficiente. E daí decorreu o processo dos espíritas, que nós também encontramos na internet. Vamos lá olhar, eu acho que está aqui, processo dos espíritas, vou compartilhar com vocês. Olha só, Paris, 1875. 3 pessoas são julgadas e condenadas sob a acusação de publicar fotografias fraudulentas de espíritos desencarnados. São elas, eu vou ler em português, né? Pierre Gaëtan Leymarie, diretor da revista espírita Bouguer, fotógrafo belga estabelecido em Paris desde 1873. E Alfred Henry Firman, médium americano, também envolvido no caso, que ficou conhecido como o processo dos espíritas. Qualquer pessoa pode pesquisar este assunto. Resumidamente, aconteceu o seguinte. Pierre Gaëtan, que era um espírita da França, isso depois que Kardec já havia desencarnado, começou a publicar na revista espírita fotos produzidas por esse médium americano, Alfred Henry Firman, que ele conseguia com sua faculdade mediúnica. E o fotógrafo Alfred, aliás, o Bouguer, é que manipulava esse material e fornecia para o Pierre Gaëtan. E essas fotos, como eu disse, eram produzidas nos Estados Unidos. Mas esse médium era um mercenário, ele apenas fazia coisas para ganhar dinheiro. E os espíritos superiores, mesmo os comuns, não estão ao bel dispor de quem quer que seja que se aventure nesse campo da mediunidade para ganhar dinheiro. Então, ele produziu algumas fotos verdadeiras de efeitos físicos, e quando não conseguia, ele, para não perder o dinheiro que advinha da publicação dessa revista e das suas fotos, começou a forjar. E os franceses perceberam que, como já procuravam um meio de combater o espiritismo, criaram esse processo. O processo correu por algum tempo, e Pierre Gaëtan foi condenado, o Bouguer também, mas o outro era americano, não morava na França. Mesmo condenado, não foi punido. E mais tarde ele se arrependeu e confessou que ele forjara, que os outros não tinham conhecimento, mas o processo já tinha acontecido. E o escândalo já tinha feito seus estragos. Tanto que na França,
o movimento espírita praticamente morreu naquele período. Ninguém mais se dizia espírita, no máximo espiritualista. E hoje, qualquer pessoa que for a Paris, onde nasceu o espiritismo, vai encontrar dificuldade de contatar com alguém que se diga espírita. Inclusive, o corpo de Allan Kardec está enterrado num cemitério lá nessa cidade, e os que o visitam, geralmente são brasileiros que vão lá por curioso e vão procurar onde está enterrado o corpo dele. Quase não há visitas, praticamente não há visita de franceses. Então, nós temos que tomar cuidado. O movimento espírita, nós podemos dizer que foi salvo, não é pretensão nossa, mas eu acredito que talvez se o Brasil não tivesse feito isso, os brasileiros, melhor dizendo, Deus providenciaria outro país para isso. Mas, segundo aquela obra, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi escolhido o Brasil para alavancar esse movimento. E nós temos aqui grandes médios expoentes, que seria redundância repetir aqui, que proporcionaram esse desenvolvimento. E nós temos que tomar cuidado, porque aos poucos esses médios não estão mais fisicamente conosco. Francisco de Assis, aliás, Francisco Cândido Xavier, né, nos deixou há pouco tempo, e outros grandes médios já partiram. Nós temos ainda Divaldo, com quase 100 anos, está com 98, e mais alguns aí de renome. E outros vão surgindo. Que material eles trazem? São confiáveis? Não estou dizendo que não são, mas tem que ser analisado. Nenhum desses médiuns tradicionais reconhecidos tiveram a vida fácil. O nosso lar, por exemplo, passou por diversas análises antes de ser aceito. Hoje todo mundo aceita o que André Luiz nos traz. Mas tem que se tomar cuidado, tem que passar por esse crivo para ver se não está nenhum desses itens. A obra de Chico Xavier não era mercenária, não era ambiciosa e nem de má fé, porque ele nunca ficou com o dinheiro resultante de suas publicações. Foram todos doados para a Federação Espírita Brasileira. E a nossa Federação Gaúcha, eu sempre reforço isso, tem o cuidado de só divulgar obras que o médium, quando a obra é mediúnica, doe os direitos autorais para alguma instituição beneficente. E não fique, no máximo que ele fique com 50%, e também o seu conteúdo, para que não haja desvio doutrinário. Então, esses médiuns imperfeitos têm o contraposto. O Marino já respondeu essa pergunta, né? Qual é o contraposto? Quando formos analisar o que é mal, mal é tudo que não é bem, tudo que está contrário às leis de Deus. Na verdade, o mal não existe. Existe a ausência do bem. Aí vamos entrar num campo filosófico muito complicado que não vamos aprofundar aqui. Mas essas imperfeições podem ser e serão corrigidas com o tempo, pelo amor ou pela dor. Os médiuns que fizerem mau uso da sua faculdade vão sofrer as consequências. E vão pedir para retornar em outras encarnações, se não nesse planeta, num outro, e retomar esse processo que hoje desenvolvem de crescimento nessa área e de utilização dessa abençoada ferramenta que Deus concedeu a todos nós, em maior ou menor grau. Mais alguma observação sobre essa parte aí? Agora o tempo para nós entrar no próximo, daí já está meio... já não vai dar tempo para explicações, eu acho que nem convém nós adentrarmos no espírito bom. Teve para nós fazer a leitura durante a semana e daí a semana que vem nós entrarmos no próximo item aí. Então, o que nós poderíamos observar agora, depois de todos já se manifestaram, pode ter surgido mais alguma observação, alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa analisar. Pelo jeito já está bem explicadinho, né? Ele é bem fácil de compreensão também, né?
Mas, às vezes, o estudo nos faz o que parece fácil, assim, numa leitura superficial, parece estar tão explicadinho, a gente vai lendo e já passa adiante, e às vezes aí que deve entrar a meditação espírita, né? E não é aquela meditação de sentar, de limpar a mente, de esvaziar, não. A meditação espírita não, ao contrário, ela não é de esvaziar a mente, ela é de, então, nós digerirmos, então, pegar uns itens desse aqui e analisar bem, refletir sobre aquele tema ali, que às vezes que parece simples à primeira vista, e ele nos traz tanto ensinamento que a gente não se dá conta à primeira vista. Não é normal nós pegar um livro desse, qualquer um desses livros, e uma hora pega um livro e diz, eu já tinha lido esse livro, eu já li tantas vezes, eu nunca tinha visto isso. É muito comum. Então, leitura é uma coisa, o estudo é o outro, o aprofundamento das questões, de analisar, de pensar. Por que em grupo, já vou passar por viu, por que em grupo fica muito fácil? Porque daí cada um tem a sua visão, o que um não viu naquela leitura, o outro está vendo, e daí o que às vezes com uma melhor análise poderia ter chegado às outras conclusões que na primeira vista não aparece. Wilson? Só para não ficar de fora, um comentário aqui a respeito dos médiuns suscetíveis. Olha o que Erasto diz ao final. O que são médiuns suscetíveis? São aqueles que tomam para si qualquer análise menos favorável à comunicação recebida. É um médium orgulhoso, porque ele não se dá conta de que o que ele recebe e transmite não é dele. Ele é só o intermediário, por isso médium. Se a comunicação é boa ou ruim, isso não é de responsabilidade dele. Ele só tem a responsabilidade moral de se cuidar para ter um contato com espíritos que tragam melhores mensagens. Mas se um embusteiro aparecer, ou algum sofista transmitir uma mensagem permeada de mentira, não é uma culpa direta dele. Ele não tem que se melindrar. Ele tem que ver qual a causa e corrigir. E olha o que diz Erasto. Deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes. Ou seja, deixe que se vão. E vão procurar outro lugar, alguém que os ouça e os aprecie no seu erro. Ou que se isolem, porque também pode acontecer da pessoa se afastar de todo mundo. E aí ele prossegue, nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. E assina Erasto. Então, a casa que tiver uma pessoa que se enquadra nesse aspecto, não deve ficar com medo de melindrar, deve expor, porque o prejuízo pode ser grande e é de responsabilidade dos dirigentes. E isso não está sendo devidamente feito. Eu não vejo, pelo menos, registro de análise das comunicações recebidas, a não ser essas das obras publicadas, mas nos pequenos grupos, aquilo que fica na comunidade que está englobada por uma sociedade espírita, por exemplo, e que não vem ao grande público, não sai daquele meio, serão verdadeiras? Quem é que faz a análise? Ninguém faz. As pessoas temos medo de melindrar as pessoas. Então é preciso que todo mundo que entre ou que se aventure nesta área, eu uso o termo aventurar, porque muitos se aventuram mesmo, não se preparam, deixe de se aventurar e se preparem, estudem pelo menos o livro dos médiuns. E o ideal é que comecem pelo que é o Espiritismo e depois o livro dos Espíritos e se aprofundem, para que não se melindrem mais tarde. Porque nós somos ferramentas, não somos o grande operário que é Jesus. E se quisermos trabalhar para ele, temos que nos preparar para produzir o melhor, sem melindres. Então, nós temos
um bom material. Aqui, nesse estudo foi o que nós temos que cuidar para a gente não cair nessas imperfeições que, como de início foi dito, não num grau extremo, já acredito, que a gente conhece, ele quer dizer todos nós aqui, mas na alguma uma variedade, já no outro, mesmo que seja aquele, vai dizer que as faculdades, não parei, do próximo estudo, que as faculdades para ver, né, acredito que meu dela, não vou achar agora, tá? Mas assim, ó, que a variedade dentro de cada tipo de mediunidade ou de cada item desse aqui, a variação de grau de intensidade varia de pessoa para pessoa. O médium orgulhoso. Ele pode ser orgulhoso ao máximo, como pode ser orgulhoso dentro de um padrão até, vamos dizer, entre nós, até que a gente aceita como até quase normal. Porque um pouco de orgulho todos nós temos. A Olga Trialise não está nem aqui, né? Reencarnando nesse planeta. Então, mas ele varia muito, né? Então, claro que a gente provavelmente não tem naqueles extremos ali, mas a gente tem que cuidar para naquele ponto que a gente está, o objetivo nosso é melhorar. A cada dia melhorar um pouquinho, isso vem muito a gente ter a consciência. Tem coisa que a gente sabe, mas ainda não consegue fazer. Então, a gente ter a análise de começar a ver aonde que precisa melhora e começar a prestar atenção a cada dia, uma vez falha, na outra a gente vai acertando e vai melhorando. Então, e na mediunidade não é diferente. O desenvolvimento, como é que você desenvolve uma aptidão? É pelo exercício e é pela correção daquelas imperfeições que se encontram. Digamos, pegar o melhor músico, ele começou, depois de uma grande experiência, quando ele começou lá, não. Ele chegou naquele ponto, ele já tinha aquela capacidade e foi melhorando e aperfeiçoando até chegar naquele ponto que ele parou. Então, e assim a mediunidade, vamos aperfeiçoando, diminuindo as imperfeições e buscando a aproximação da perfeição. Consegui fechar o horário aqui, não sei se encher linguiça ou... Mas, então agora é chegada a hora de nós encerrarmos esse nosso primeiro encontro de 2025, que os próximos sejam sempre proveitosos. Então, agradecendo a presença de todos, que nós possamos continuar em harmonia o nosso dia, a nossa semana, até nos encontrarmos de novo. Então, vamos pedir hoje ao nosso irmão Wilson a prece de encerramento e de radiação e agradecimento por esse momento tão precioso que nós encontramos aqui. Então, vamos elevar o pensamento a Jesus. Lembrar das suas palavras, que nos concitava há quase 2000 anos, a mantermos-nos firmes na fé, nos momentos difíceis que hoje presenciamos, em que o mundo nos acena com muitos atrativos, que pelos atavismos de nossas paixões muitas vezes somos atraídos. E aqueles que perseveram em reproduzir e transmitir a mensagem do Cristo sofrem muitas perseguições. Não imaginávamos, Senhor, que o passado distante se repetiria, mas tu já nolo anunciava. E também disse que no mundo teremos aflições, mas nos deixou a esperança dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dá-nos, Senhor, essa certeza, essa fé raciocinada que o Espiritismo nos concede.
Que a nossa consciência, agora alimentada por todo o aprendizado feito nos grupos de estudo e na interpretação e reflexão das tuas obras, possamos nós estarmos fortalecidos para perseverar nesse trabalho que tu constantemente nos estimula a prosseguir. Porque nos disse uma vez que aquele que em mim crê fará as coisas que eu faço e outras mais. Porque vou para meu Pai, vos preparar morada. Abençoa, Senhor, esse grupo de estudo, os seus integrantes. Abençoa o trabalho de nosso dirigente, que teve a ideia de o colocar em prática. E todos os integrantes que nele estamos inseridos. Dá-nos a coragem de perseverar no aprendizado. De vencermos, às vezes, a vontade de que temos de não participarmos de algum encontro para o deleite pessoal em outras atividades. Pois sempre que possível, Senhor, dá-nos a vontade de que necessitamos para estarmos aqui participando, aprendendo mais, fortalecendo em nós a nossa consciência pelo aprendizado feito e dando ouvido a ela, que nunca nos falha. E assim, Senhor, que esse ano de 2025 seja profícuo para todos nós. Que possamos nele continuar realizando o que até aqui temos feito e muito mais. Contando com sua proteção, Jesus, uma proteção acima de tudo de Deus e dos bons espíritos, encerramos mais um grupo de estudo virtual e físico também. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Até quinta, às 21 horas, temos o nosso outro estudo lá, do livro dos domínios da mediunidade, só virtual, que vai ser o capítulo 4, 5 e 6 desse livro, que nos dá uma noção prática sobre mediunidade muito importante. Tenho certeza que vai ser muito, vai vir a nos ajudar muito no conhecimento. E uma boa semana a todos, um abração aos que não puderam estar, o seu Júlio, o seu Adão aí, os outros aí, um abração para o Márcio ali, que não apareceu, mas sabemos que ele estava com a dorzinha de cabeça ali, mas está assistindo ali, então, melhoras para ti, Márcio.